O segredo revelado. Como os carros de Fórmula 1 são construídos para desafiar a morte e a gravidade. Você já se pegou assistindo a uma corrida de Fórmula 1 com o coração na boca e se perguntou: como é possível que essas máquinas atinjam mais de 300 km por hora e ainda assim façam curvas coladas no asfalto, desafiando todas as leis da física? Não estamos falando apenas de veículos, estamos falando de verdadeiras obras-primas da engenharia moderna. O ápice da velocidade, precisão e tecnologia sobre 4 rodas. Cada carro que você vê rasgando as pistas, seja Interlagos, Mônaco ou Spa, é o resultado de um trabalho insano. Centenas de milhares de peças milimetricamente calculadas, desenvolvidas ao longo de meses de pesquisa incessante e com investimentos que chegam a milhões de dólares. Mas por trás de cada performance de tirar o fôlego, existe um processo minucioso, quase secreto, que começa muito antes do carro sequer tocar o asfalto. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada épica e desvendar como nasce um carro de Fórmula, desde o primeiro traço no projeto até os testes finais que garantem que ele está pronto para a batalha. Prepare-se para um mergulho profundo nos bastidores das fábricas mais icônicas das escuderias mais famosas do mundo. Mas antes de acelerarmos para essa descoberta, se você é apaixonado por engenharia, velocidade e adora desvendar o processo de como as coisas são feitas, já deixa o seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo e ative o sininho de notificações. Sua paixão é o nosso combustível. A produção desses bólidos de alta performance é um verdadeiro espetáculo global, concentrado principalmente na Europa. O Reino Unido, por exemplo, é o lar da maioria das equipes, um verdadeiro polo de inovação. A Itália, com seus ícones lendários como a Ferrari e a AlphaTauri, respira automobilismo. E a Alemanha, com a potência da Mercedes, contribui com sua engenharia de ponta. Além disso, existem fornecedores chaves, como a Pirelli em Milão, que entrega os pneus que são universo à parte, ou a Bosch em Stuttgart, que fornece componentes eletrônicos especializados, todos trabalhando em sincronia para alcançar o melhor desempenho possível. Cada minúscula parte do carro, desde as peças complexas fabricadas por controle numérico em oficinas de última geração em Woking, até as estruturas colossais cozidas em autoclaves em Faenza, é pensada com um único objetivo: ganhar tempo, mesmo que seja apenas uma fração mínima de segundos por volta. Esse é o nível de exigência e obsessão por performance na Fórmula 1, projetados para superar os 340 km por hora e resistir a forças de até 65 G. Isso mesmo, 65 vezes a força da gravidade terrestre, como na famosa curva 8 do circuito de Istambul. Esses veículos representam o auge da engenharia automotiva. Mas qual é o processo que dá vida a esses ícones da velocidade? A jornada de construção de um carro de Fórmula 1 começa com o design, um processo que pode se iniciar até 18 meses antes da temporada. Instalações de ponta, como a da Alpine em Stone, Reino Unido, uma equipe de engenheiros de elite, trabalha incansavelmente com softwares especializados para criar milhares de peças para cada carro. Desde o spoiler traseiro, que parece uma obra de arte, até os complexos sistemas de refrigeração que mantêm tudo sob controle. A aerodinâmica desempenha um papel absolutamente crucial no design. O spoiler dianteiro, por exemplo, composto por vários elementos ajustáveis, gera uma carga aerodinâmica gigantesca em altas velocidades, literalmente colando o carro no chão. Enquanto isso, o difusor traseiro, uma maravilha da engenharia, melhora a aderência na pista, garantindo que o carro mantenha a trajetória em curvas insanas. Todos esses elementos são rigorosamente regulados por normas da FIA, que limitam a carga aerodinâmica total do carro a cerca de 800 kg, garantindo um equilíbrio competitivo. Para otimizar o fluxo de ar de forma perfeita, são realizadas simulações computacionais de fluidodinâmica CFD que processam milhões de dados por segundo, modelando como o ar interage com o carro em cada curva famosa, como a lendária Eau Rouge em Spa, na Bélgica. Em seguida, são fabricados modelos em escala minuciosa, que são testados em túneis de vento gigantescos, onde cada ponto de pressão é medido e ajustado com precisão milimétrica. O tempo de uso do túnel de vento é limitado pela FIA, pois um pequeno erro nesta fase pode custar frações de segundo em cada volta, o que é crucial neste esporte de alta performance. O túnel de vento da Red Bull, por exemplo, simula ventos de até 300 km por hora, muito mais intensos do que os de um furacão de categoria 5. E a cada temporada que passa, as equipes se equipam com a mais alta tecnologia para se destacarem entre seus concorrentes. Mas você sabia que nem sempre foi assim? A fabricação de carros na Fórmula 1 começou em 1950, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando foi realizada a primeira competição oficial
Os primeiros carros, como o Maserati 4 CLT, eram construídos em pequenas oficinas, usando chassis de aço de carros de rua, que eram bastante pesados, e motores de aviões excedentes, como o Ferrari 375, com um motor de 45 litros, tudo feito à mão. Os mecânicos cortavam metal com serras manuais, soldavam com equipamentos básicos e ajustavam as peças sem planos detalhados ou testes além da pista. Nesses primórdios, a aerodinâmica não era um fator importante no design. O foco principal era a potência e a durabilidade. Na verdade, um carro podia levar até 4 meses para ser construído. Nos anos 60, a Lotus fez uma grande revolução com o design do Lotus 25, que utilizava um chassi monocoque de alumínio, reduzindo significativamente o peso. No entanto, as regras da FIA mudaram, limitando os motores para 15L entre 1961 e 1965, o que forçou as equipes a inovar na eficiência. Hoje em dia, a fabricação de peças na Fórmula 1 é um exemplo de extrema precisão. O monocoque, que é a estrutura central do carro que protege o piloto, é incrivelmente leve, pesando cerca de 35 kg, mas é tão resistente que suporta impactos equivalentes ao peso de várias dezenas de toneladas. Nas fábricas como a da Mercedes, em Brackley, estas peças são criadas a partir de folhas de fibra de carbono avançadas, cortadas com máquinas de alta precisão. Depois, um grupo de técnicos especializados empilha centenas de camadas em moldes especiais, usando resinas que endurecem sob pressão e altas temperaturas dentro de fornos gigantes, chamados autoclaves. Todo o processo é tão preciso que até as camadas se alinham com um desvio inferior a 1 grau. Depois de ser fabricado, o monocoque é digitalizado em 3D para detectar qualquer defeito mínimo, além de passar por mais de uma dúzia de testes, impostos pela FIA, incluindo um no qual a parte da frente é esmagada para verificar sua resistência. Além disso, zonas-chave são reforçadas com materiais como Kevlar, especialmente em torno do cockpit, a cápsula onde o piloto fica. Esta parte é projetada para resistir a impactos extremos e permitir que o condutor, em caso de acidente, possa sair instantaneamente. Uma prioridade máxima. O motor de um carro de Fórmula 1, também conhecido como unidade de potência, é uma verdadeira joia da engenharia moderna, com décadas de desenvolvimento por trás. Desde 2014, estes motores são híbridos, combinando um motor de combustão interna com sistemas elétricos que recuperam energia. Além de serem extremamente potentes, estes motores são incrivelmente pequenos, com apenas 16 litros, mas alcançando mais de 1000 cavalos de potência, graças à combinação do motor principal com 2 sistemas elétricos, que aproveitam o calor do escapamento e a energia da frenagem. Fabricar um desses motores é um processo extremamente detalhado, requer milhares de peças e leva cerca de 200 horas de trabalho especializado. Os materiais com os quais são construídos, como ligas metálicas resistentes ao calor extremo, permitem que componentes como o turbo girem a velocidades impressionantes. Em lugares como o Maranello Seed da Ferrari, cada motor é testado por muitas horas em simuladores que replicam condições reais de circuitos como Mônaco ou Monza. Sensores de alta precisão coletam milhares de dados por segundo para garantir que tudo funcione perfeitamente. Um dos sistemas elétricos do motor, aquele que recupera energia, ao frear, pode armazenar energia suficiente para abastecer uma casa média por um dia inteiro. De acordo com as regras atuais, cada piloto só pode usar 3 motores por temporada. Então, a durabilidade e o desempenho dessas unidades são mais importantes do que nunca. Uma vez montados, os motores são entregues a fornecedores especializados, que integram os sistemas eletrônicos responsáveis por controlar Funkstave, como a injeção de combustível. Um dos elementos mais importantes para o piloto em um carro de Fórmula 1 é o volante. Embora não pareça, é quase tão sofisticado quanto o próprio motor. É fabricado a partir de materiais como fibras de carbono e alumínio, combinando resistência e leveza. Todo o processo é extremamente preciso. As peças são cortadas com máquinas especiais e depois moldadas para dar forma ao volante. A montagem é quase artesanal. Técnicos especializados instalam manualmente uma grande quantidade de botões, alavancas e mostradores, todos ligados a um circuito interno muito complexo no seu interior. Há quilômetros de cabos e dezenas de microchips que permitem controlar a Funkstave do carro. O volante não serve apenas para virar
COM-L, o piloto pode ajustar configurações como o comportamento do diferencial para curvas difíceis ou ativar o sistema DRS, que abre um aerofólio e permite ganhar velocidade nas retas. Também possui uma tela que mostra em tempo real dados, como a velocidade, as rotações do motor e muitas outras informações que são transmitidas diretamente aos engenheiros nos boxes. O aperto do volante é feito sob medida para cada piloto, com materiais que se ajustam perfeitamente às suas mãos. E como nesse esporte os acidentes ou o desgaste são comuns, cada piloto pode acabar usando vários volantes diferentes durante a temporada. Cada um é tão caro quanto um carro de luxo, mas na Fórmula 1, cada detalhe conta. As revoluções neste campo são constantes. Durante os anos 80, a McLaren revolucionou a competição ao usar pela primeira vez um chassi de fibra de carbono, marcando um antes e um depois em segurança e leveza. Depois, nos anos 90, a Williams levou as coisas para outro nível. Ao incorporar suspensões ativas controladas por computador, estas permitiam que o carro se adaptasse automaticamente às condições da pista. Mas foram proibidas em 1994 por serem consideradas uma vantagem muito grande. Hoje em dia, até mesmo as partes que parecem secundárias estão no nível mais alto de tecnologia. Por exemplo, os freios de carbono, como os fabricados pela Brembo, suportam temperaturas extremas durante frenagens intensas, como as dos circuitos urbanos. Em cada corrida, eles podem perder um pouco de material devido ao desgaste, e cada jogo custa uma pequena fortuna. São fabricados com grande precisão e suportam forças enormes, adaptando-se à altura de cada pista que varia de acordo com o circuito. Os pneus, por sua vez, são todo um mundo à parte. Eles têm tamanhos diferentes na frente e atrás, e são feitos com compostos projetados especificamente para cada tipo de pista. São cozidos em temperaturas muito altas e passam por controles de qualidade tão rigorosos que até mesmo raios X são usados para verificar se há defeitos invisíveis. Eles devem resistir a velocidades altíssimas e forças equivalentes a várias vezes o peso do carro. A fase final de montagem do carro acontece em fábricas como a da Mercedes em Brackley, onde uma equipe de aproximadamente 60 técnicos, altamente especializados, monta peça por peça toda a máquina em menos de 2 semanas. Tudo começa unindo o monocoque, que é a estrutura principal, com o chassi. Depois são adicionados componentes vitais como o motor, a transmissão e o complexo sistema elétrico, que inclui quilômetros de fiação e centenas de sensores capazes de gerar enormes quantidades de dados a cada volta. O tanque de combustível, feito com materiais ultra-resistentes como Kevlar, é costurado à mão e projetado para suportar muita pressão. Também é instalado um sistema de refrigeração extremamente eficiente que move grandes volumes de ar quente através de radiadores incrivelmente finos. Cada parafuso, cada junta é verificado com uma precisão cirúrgica. E o sensor, para detectar qualquer defeito, e o ajuste dos parafusos, muitos deles de titânio, é controlado para que seja preciso até nos detalhes menores. Um detalhe importantíssimo é o halo. Essa estrutura, em forma de aro sobre a cabeça do piloto, é feita de titânio. Embora pese apenas alguns quilos, pode resistir a forças tremendas. Graças a ele, vidas já foram salvas em acidentes graves, como no Grande Prêmio de Monza de 2021. No acidente entre Verstappen e Hamilton, que se não fosse por este halo, a vida de Hamilton teria sido tragicamente encerrada. É a prova máxima de que a segurança é primordial. Uma vez montado, o carro é submetido a testes estáticos para garantir que tudo funcione corretamente, sob pressão e torção. Depois vem o primeiro teste real, um percurso curto chamado shakedown, e em seguida, testes mais exigentes na pista para ajustar detalhes como suspensão ou aerofólio traseiro que ajuda a ganhar velocidade nas retas. Com 24 corridas por ano, cada equipe fabrica dezenas de milhares de peças por carro e constantemente redesenha partes como os aerofólios para se adaptar às características de cada circuito. Os carros e equipamentos viajam ao redor do mundo, em aviões gigantes, como o Boeing 747, transportando toneladas de ferramentas e peças sobressalentes. Cada equipe move toda a sua garagem para cada país e conta com mais de uma centena de mecânicos e engenheiros para manter tudo em ordem 24 horas por dia, 7 dias por semana. E assim, é como os carros da Fórmula 1 são construídos. Uma fusão de ciência, arte, paixão e tecnologia de ponta. O que você achou desse processo? Inacreditável. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você ficou tão impressionado quanto nós, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima e que a velocidade esteja com você.